Como você está? Você está bem? Aleluia! Nós vamos estudar um pouco hoje sobre que nós fomos redimidos. Aleluia! Sabe, nós não estamos mais presos no curral. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Aleluia! 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 Ele nos chamou de filhos. Ele nos chamou para o seu reino. Não é um reino de tristeza, é um reino de paz. Ei, Ele derramou amor no seu coração. É um reino de justiça, de retidão. Todas as coisas passarão, mas a sua palavra permanecerá sendo verdade. Muito obrigada. Se vocês quiserem, pode sentar. Obrigada. Nós estamos nesse reino e nós fomos livres de um castigo. Pensa, irmão, comigo. Quando sua mãe dizia, você está de castigo, não era muito ruim? Porque tinha uma consequência, né? Todos nós estávamos destinados a uma consequência, irmãos. Nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo, perdidos, como ovelhas sem pastor, irmãos. Não havia direção, não havia verdade. O nosso destino era o inferno. A nossa condição era escravidão. Nós estávamos debaixo de prisão, de jugo, irmãos. Nós estávamos na derrota. Nós estávamos, irmãos, no engano. Nem mesmo eu sabia qual era a verdade. Irmão, todas as coisas que as pessoas diziam para mim, eu imaginava. Isso é a verdade. Pode me dar o celular só para acompanhar a hora? Isso é a verdade, só que não era verdade, irmãos. E tudo que as pessoas vinham dizer, eu abri... Você já viu os passarinhos, a mãe alimentando os passarinhos, bebezinho no ninho? Abre o bico e come tudo. Irmãos, mas um dia alguém ministrou a verdade para mim. Alguém falou palavras de vida, porque Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe, irmãos, é errado você não conferir na Bíblia, pode ser quem for que esteja ministrando. É errado você não buscar na sua casa durante a semana a palavra e acreditar no que o Instagram está dizendo, no que o Jornal Nacional está dizendo, no que o seu vizinho está dizendo. Existe uma verdade, ela é absoluta, ela é inegociável e essa verdade é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós, nesse mês de dezembro, nós estamos fazendo estudos, foi isso que veio no coração de Eduardo, sobre a verdade me libertou. E a verdade, nós já aprendemos no primeiro domingo com o pastor Cirilo, que a verdade nos libertou da crítica. No segundo domingo, nós aprendemos que a verdade nos libertou da ofensa. No terceiro domingo, com o pastor Ricardo, nós aprendemos que a verdade nos libertou do medo. A verdade nos libertou de muitas coisas, irmãos. A verdade nos libertou da incredulidade, do orgulho, do medo, da crítica, da ofensa, da vergonha. Sabe, irmãos, a verdade até mesmo nos libertou da enfermidade, da ansiedade, da depressão, da derrota, da morte espiritual, da confusão, de todo o fardo do inferno. Nós somos livres por essa verdade. E as pessoas podem dizer, Cristo falou a verdade, eu estava mentindo. Ele falou a verdade, irmãos. Então, presta atenção nos pensamentos que estão vindo para você. Quem está falando o que você está pensando? Quem disse que não ia dar certo? Quem disse que tudo ia acabar, que é o fim? Quem disse que você não é amado? Foi Deus ou foi o diabo? Porque se foi o diabo, ele está mentindo. De fato, ele é mentiroso e pai da mentira. Nunca houve a verdade nele. Irmãos, e nós não podemos viver sob uma mentira. Até os 17 anos eu casei.
e 18 anos eu nasci de novo. E eu disse, eu não acredito que tudo que eu aprendi... Irmãos, pensa numa decepção. Tudo que dizia eu acreditava, não conferia na Bíblia. E eu fiquei muito decepcionada, porque eu disse, eu não acredito que tudo que eu aprendi não é desse jeito, não. Quer dizer que Jesus é assim, bom, que Ele cura? Quer dizer que eu não preciso viver escrava do medo, porque se tem uma pessoa, irmãos, que era medrosa, era eu. Doente, era eu. Ansiosa, do mesmo jeito. Irmãos, olha, foi uma quebradeira grande quando Jesus... Uma quebradeira de creca. E, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Até hoje, nós precisamos permanecer. Depois de, eu não sei... Acho que faz mais de 18 anos que eu já aceitei Jesus. Acho que sim. Vamos lá para João. João, olha o que João diz. Diga, é a verdade que liberta. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você é feliz de conhecer uma verdade? Ele é a única verdade, irmãos, é inegociável. Os princípios da Bíblia, eles são inegociáveis. Prego batido, ponta virada, não tem mais o que... eu não sinto que é assim, eu não acho que é assim. Diga, eu não vivo pelo que sinto, eu não vivo pelo que vejo, eu não vivo pelo que eu acho. Eu vivo pela palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é espírito e vida. Irmão, existe uma vida nessa palavra que te dá estabilidade. Existe uma força nessa palavra que afeta o seu espírito e te dá estabilidade. E eu vou te dizer uma coisa. Nesse mundo como está, só existe um lugar seguro. Está em Cristo. E estar em Cristo é estar vivendo a palavra. Diga, é permanecer e perseverar. Ah, mas isso eu já faço há muito tempo. Continua nisso, porque disso depende a sua vida. A sua família depende disso. A sua saúde depende disso. O crescimento dos seus filhos dependem disso. Permanecer e perseverar na palavra. Então, Jesus, aqui em João 8... Vamos lá, no versículo 32, é bem conhecido, João 8, 32, vamos a partir do 31. Diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, presta atenção, permanecer nos faz ser discípulos. Diga, permanecer. Permanecer. Serão verdadeiramente meus discípulos. E mais ainda, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, permanece firme, você vai estar sendo discípulo, seguidor, ensinado por um mestre que não diz uma coisa, que quando você morrer vai ser outra. Porque, irmãos, nesse reino é um reino inabalável. Nem a morte pode parar Jesus. Sabe, Jesus, ele nos livrou da vergonha, do luto. Ele nos livrou, irmãos, da morte espiritual. Jesus é a salvação que o mundo precisa. E, irmãos, não há outro lugar de salvação a não ser nele. Não há vida que não seja nele. Não há segurança que não esteja nele. E estar nele é estar na palavra. Porque ele veio revelar quem Deus era. Ele disse, eu não falo nada que eu não ouvi o meu pai falar. Eu não faço nada que eu não vi o meu pai fazer. Então, a mente natural, irmãos, elas não aceitam essas coisas. E é uma luta da mente natural. Mas os que nasceram de novo, eles têm a mente de Cristo. Eles têm um novo coração, mas você precisa, irmãos, conhecer a cada dia e permanecer liberto, livre de tudo que vem nesse mundo para te parar. Verso 47, João 8, 47 diz assim, aquele que pertence a Deus, diga, eu pertenço a Deus.
Você tem essa convicção de que você pertence a Deus no mundo como ele está hoje? Você sabe de quem você é? A quem você pertence? Diz que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida que não possa te salvar. Ela está estendida para te salvar. Diz, irmãos, sabe, minha mãe passou por uma situação muito difícil esse ano de enfermidade e teve uma confusão ali onde ela estava no hospital. Um menino deu remédio e outra pessoa queria dar de novo o mesmo remédio. Ela dizia, eu já tomei o remédio, mas o outro enfermeiro não queria ouvir. E ela disse, então me dá o remédio, porque eu sei a quem eu pertenço. Eu pertenço a Deus. E se eu tomar uma coisa mortífera, ainda assim não me fará dano nenhum. Você pertence a Deus. Você é de Deus. Você tem um dono, um pai. Aleluia. Irmãos, isso te traz um refrigério. Meu Deus, você não está sozinho, não. Não é quanto você tem, porque dinheiro, irmãos, ele cria asas, ele voa, ele pode estar hoje e amanhã não está, mas Deus está todos os dias, 24 horas por dia, aleluia. Sabe, irmãos, estávamos sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora, com Cristo, a nossa esperança está viva. Ele não morreu, irmãos. Ele ressuscitou. Aleluia. E verso 47, João 8, 47. Diz assim, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Aquele povo, eles estavam pensando, irmãos, eles estavam enganados por uma religiosidade. Eles davam seus dízimos, eles iam à sinagoga, eles faziam jejuns, orações, mas, irmãos, a religiosidade é um espírito e ele engana. Irmãos, nós precisamos nos apresentar com um coração puro para Deus. Com um coração contrito para Deus, com um coração de querer acertar. Nós não somos perfeitos, não tem ninguém neste lugar perfeito, mas nós estamos dizendo, Pai, eu não sei, me ensina. Pai, os seus pensamentos são mais altos, eu pensava desse jeito, mas eu vi na sua palavra que é desse jeito, eu abro mão, eu me rendo. Sabe de uma coisa, eu sou teu e eu vou fazer do teu jeito. Isso se chama humildade, irmãos. Isso foi o que Jesus veio nos ensinar. Ele se esvaziou da sua glória e ele veio trazer a verdade que libertou a nossa vida da maldição. A maldição era um castigo para todo homem que quebrasse a lei. Não existia um só homem que podia cumprir a toda a lei, porque o homem, por natureza, ele era pecador. No jardim, irmãos, o homem desobedeceu a Deus e houve a queda, o homem foi separado de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus que Ele deixou a sua glória e veio por amor a mim e a você, porque Ele te ama de tal maneira. Irmão, você não pode esquecer desse amor. Você não pode esquecer que você é amado por Ele, amém? E Gálatas fala assim, Gálatas 3, vai lá para Gálatas 3. Nós vamos ver que nós somos abençoados e não mais amaldiçoados. Nós não somos castigados, nós somos filhos abençoados. Diga, abençoado. Gálatas 3:13. Diz, Cristo nos resgatou, nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, preste atenção no que as escrituras sagradas estão falando para você. Não existe nada mais sagrado, mais vivo, mais atual, ou não vai existir do que essa palavra.
porque ela foi inspirada por Deus. Ele disse: Cristo te redimiu. Redimiu quer dizer libertou de uma maldição. Todo aquele que não cumprisse a lei estava debaixo de um castigo tríplice. E esse castigo era morte espiritual, separação eterna de Deus. Esse castigo era doença, enfermidades, e esse castigo era miséria, falta, escassez. Cristo te libertou da maldição da lei quando se tornou maldição. Cristo veio à terra como um bebê e ele se tornou maldição quando ele foi na cruz, e o meu pecado e o seu pecado caiu sobre ele. Ele se tornou maldição. A Bíblia fala sobre isso. Para quê, irmãos? Em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para quê? Em Cristo, quem está em Cristo aqui? Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Diga: novidade de vida. Sabe, irmãos, quando isso acontece, irmãos, esquece as coisas que passaram. É tudo novo. Sabe, pode ser que a sua vida estava um deserto, mas Deus criou um caminho no deserto e um oásis numa terra seca. Ele é uma fonte a jorrar para a vida eterna. E agora todas as respostas estão dentro de você. Porque você se rendeu. Você se humilhou diante da palavra dele. E ele te salvou e te libertou da opressão, das garras do diabo, da maldição. E isso, verso 14, para que em Cristo, você está em Cristo? A bênção, diga a bênção. Diga a bênção. A bênção. O favor de Deus, irmãos. A bênção de Deus chegou até você. Isso quem falou? Deus falou isso. E que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Vai no verso 29, Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmãos, existia uma bênção sobre a vida de Abraão, porque ele creu em Deus. Ele creu em Deus. Você creu em Deus? Existe uma bênção sobre a sua vida. A maldição foi quebrada, a separação de Deus foi quebrada. Hoje você é o templo onde habita a Shekinah da glória de Deus. Meu Deus do céu. Que temor que dá. Ele está ouvindo tudo que você diz. Ele está indo onde você vai. Onde você bota a mão, existe uma bênção tal, irmãos, que é surpreendente. Até você calado. Irmão, você... Preste atenção, você é o templo. O templo. Então, se você olhar nos olhos de uma pessoa, os olhos de misericórdia do Senhor, eles vão estar transmitindo graça. Se você falar, a palavra de Deus diz, mortos podem ressuscitar. Se você impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Não importa, irmãos, o que pessoas estejam passando. Mas eu nunca fiz isso, você está doido. Não é tu mesmo não, irmão. É Deus. É Deus, o Espírito de conselho. Sendo jorrando vida para desenganchar nó que há muito tempo estava ali amarrado. E o conselheiro fluindo. Irmão, você... Não existe trevas que prevaleçam para a luz que está dentro de você. Irmãos, mas o mundo está muito escuro, está uma bagunça. Irmãos, quanto mais o mundo escurecer, mas a luz de Deus vai brilhar em mim e em você. Porque numa relojoaria, quando tem um brilhante muito valioso, eles botam um veludo preto, porque aí realça o brilho. Você pegou isso? Então, irmãos,
Cristo te libertou de uma maldição e agora Ele te fez abençoado e herdeiro de muitas coisas. E por que o diabo tenta te parar? Irmãos, o diabo tenta te parar. Muitas vezes ele já tem um destino, irmãos. O destino do diabo é certo. Ele vai para o lago de enxofre, de fogo e de enxofre. Mas o nosso destino, ele é glorioso. Então, ele é perseverante para que a gente desanime, que a gente pare, para que a gente não viva o nosso destino. Então, ele vem trazendo orgulho. Para que, mas eu vou fazer do meu jeito. Só que, irmãos, recebendo essa palavra, que diz que todas as nossas necessidades são supridas. Você acha que é só financeira? Não é, não. É todas. Amém? Ele diz que existe uma promessa para a vida de agora e daqui há de ser. Ele diz que bota Deus em primeiro lugar e todas as coisas vão ser acrescentadas. Que nós somos abençoados agora por causa de Cristo. Então eu estou num barco e eu estou seguro. Mas, irmãos, eu quero falar um pouco sobre ser livre do orgulho. Amém? Então, vamos continuar. Eu quero que você vá lá em João 1,14. João 1,14. Tantas boas notícias, irmão, que a gente não sabe por onde começar. Existe um tesouro dentro de você, de mim, nesse vaso de barro. Sabe, irmãos, quando o Senhor disse, desce à casa do oleiro, irmãos, Ele queria transmitir uma mensagem na casa do oleiro. Nós somos só vasos, não somos nós que vamos fazer essas coisas, curar enfermos. A gente, na nossa habilidade, mas existe uma habilidade depositada em você. E você e eu não precisamos estar em orgulho, dizendo, eu vou nada para passar vergonha. Irmão, você não vai passar vergonha. Se você praticar a palavra, você vai crescer espiritualmente. Você vai mostrar o poder de Deus ao mundo. Mas o orgulho diz, fica quieto, não fala não, que tu não vai saber falar. Quantas vezes, irmãos, eu evitei falar com pessoas, porque o diabo dizia para mim, você é tímida, eu escutei isso a vida toda, você é atrapalhada, você não sabe fazer as coisas. Irmãos, o povo até pensava que eu era besta. Besta no sentido... Olha, Jesus me libertou. Aleluia. Eu estou nem aí se achar que eu sou besta, que eu não sou besta, que eu me atrapalho, que eu falo por modo, por onde. Irmão, eu vou falar, eu vou fazer. Depois que eu faço, eu me escondo, mas eu fiz. Eu disse. Irmãos, você já percebeu que pode ser a última chance que você tem com a pessoa? Que talvez você não. Deus está querendo te usar hoje, irmãos. Mas eu sou novo demais. Mas eu não sei falar. Quem fez a boca do homem? Isso é orgulho, irmão. Orgulho para não dar errado, porque eu não posso errar. Irmãos, eu sei que existe um temor para acertar, para alcançar o alvo, mas Deus te fez único, exclusivo, desse jeito de você falar. Vai e fala, vai e faça, vai e seja generoso, tenha uma comunhão com Deus. Sabe, irmãos, sabe preocupação? Uma vez Deus... Irmão, foi uma de direita. E ele disse assim, sabe por que você está preocupada? Eu disse, não. Ele disse, porque você está orgulhosa. Sou orgulhosa? Ele disse, sim. Você quer fazer do seu jeito, quer que aconteça na sua hora, do seu jeito, por tal pessoa, assim, assim, assado. Irmão, eu não sou Deus, Ele é Deus. Eu sou o vaso. Ele bota o vaso onde Ele quer. O dono bota o vaso onde Ele quer. Ele molda do jeito que Ele quer. Mas eu sou pequena, Minha irmã, pare com isso.
roupa fica, sapato fica, batom fica, carro fica, cama fica. Irmãos, o que importa é que um dia nós vamos estar diante dele, olhando nos olhos dele. E eu creio que muito em breve. Então, não se estriba no seu próprio entendimento. Você tem uma esperança viva, alguém vivo que se importa, que fala com você, que lhe dá instrução. Sabe, irmãos, quando você estiver bem aperreado, por que você não ora em línguas? Irmão, teve um dia que eu estava com meu irmão veio de fora e ele perguntou como é que eu estava. Meu irmão, eu disse tanta coisa a ele que até eu fiquei com vergonha depois. Aí, a gente estava na fila do Detran. E ele entrou para resolver e eu fiquei lá de fora. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou orar em línguas. Irmãos, foi tanto refrigério que eu recebi. Claro que eu não fiquei orando em línguas. Não fiz isso. Mas eu estava orando em línguas, ali naquele lugar, com o meu Deus. E veio um refrigério que transbordou no meu coração, uma paz. Novos ares, novas ideias. Sabe aquela tempestade se transformou em uma grande bonança. Ou você acha que Deus não pode não piscar de olho? Pisca o olho. Quebrar o jugo do inimigo. Pode ser a pessoa mais ruim que tiver. Não é ela, é o inimigo. Deus pode quebrar o jugo. Ou você não ouviu dizer que Deus, o nosso Deus, é um Deus do impossível? E por que eu estou querendo fazer tudo agora, do meu jeito? Não, irmãos. Vamos descansar. Porque nasceu o príncipe da paz. João 1,14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. De quem foi a iniciativa, irmãos? De Deus. Ele tomou a iniciativa de me reconciliar, de te reconciliar com Ele próprio. De perdoar uma dívida, irmãos, que a gente não poderia pagar nunca. E por que não perdoar? Orgulho também. Porque nós fomos perdoados de uma dívida que a gente não tinha como perdoar. Irmãos, é uma honra perdoar ofensas. Sabe, significa que você é uma pessoa de honra quando você perdoa. É uma glória não fazer caso da ofensa. Sabe, uma glória? Para quem? Para Deus. E é por causa de mim? Não, por causa dele. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como de um unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Meu irmão, se você não comer essa verdade, você está frito. Porque é tanta coisa parecendo com a verdade, é bonito, irmão, parece caminho de vida, mas no final é morte. Fica firme na palavra, amém? E ele diz, irmãos, que ele se tornou carne e viveu entre nós. Que humildade, meu Deus. Deus se tornou homem para, como homem, receber a maldição no meu lugar e te dar a bênção. Para nos ensinar, irmãos, que aqui na terra a gente não pode viver sozinho. A gente precisa de Deus, a gente depende de Deus. Para respirar é Deus, para viver uma vida boa é Deus. Mas também Deus deu pessoas e pessoas são presentes. E eu tenho que amar e perdoar essas pessoas como eu quero ser perdoada. Eu tenho que amar essas pessoas como eu quero ser amada. E ele diz graça. Sabe o que é graça? Bênção. Jesus veio cheio de bênção e verdade. Uma vez ele encontrou uma mulher há 18 anos, irmãos, enferma, encurvada. E, irmãos, quando ele curou, ele disse a essa mulher, mulher, seja livre do teu mal. E ele encontrou você e disse, ele me encontrou e disse, seja livre da timidez, seja livre da escravidão do medo, seja livre do orgulho. Orgulho mesmo, irmão, de nome, esse nome feio, é orgulho. E ele vem, irmão, todos os dias, como barba de homem, precisa tirar. Você entende? Como piscina que precisa limpar, precisamos limpar. Se permanecerdes na palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E, irmãos,
no verso 16 dele, todos recebemos da sua plenitude. Diga, não foi uma gotinha. Foi a plenitude. Irmãos, é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de alegria. Então, irmão, se eu confio plenamente, eu não vou viver mais com medo de má notícia, irmão, porque se você ficar ouvindo má notícia de manhã até de noite, tá ruim para você. Ei, o justo não teme má notícias. Jesus está no barco, Ele é Senhor, Ele pode cuidar de você e de mim. Ele disse que Ele é o nosso pastor e que nada vai te faltar. Ele disse que Ele veio trazer vida e vida com abundância. Irmão, então se nós já sabemos o que Ele diz, por que tanto crente desanimado, fraco? Irmãos, é porque não basta apenas ouvir. É preciso praticar, tomar posse, se apropriar, pegar como um cachorro, o bulldog, o osso e não largar nem por 1000, nem por 100, nem por 200. Fica firme, você falou uma palavra, fica firme, porque a cura para a incredulidade, que Jesus já nos libertou da incredulidade, é comer a palavra. Irmão, isso é simples, eu já ouvi isso há 20 anos, há 30 anos, desde que eu me converti. Ouça de novo. A sua vida, a minha vida, depende de ouvir. Mas uma vez ouvindo, irmãos, os homens não entraram na terra prometida, porque eles não tiveram ousadia de praticar e eles ficaram fora dela. Eles viram os gigantes, eles foram tomados por medo, incredulidade, eles falaram incredulidade, eles não conseguiam ver, eles na posse. Você precisa se ver na posse do que o Senhor já falou. Você precisa ter ousadia para dizer, Deus disse, eu acredito. Amém? O Senhor disse que eu sou curada, vamos dizer, de diabetes. E eu acredito, pode ser que esteja tomando insulina de manhã e de noite. Eu acredito que um dia eu vou chegar lá no médico, vou fazer todos os exames e ele vai dizer, não precisa mais, porque eu recebi primeiro no meu espírito. E eu confesso essa palavra, confesso essa palavra, confesso essa palavra, até que essa palavra afete o meu espírito de uma forma que eu me levante na força dessa palavra com total estabilidade. Amém? Então, no verso 10 e 12, 1 João 10, aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não o reconheceu como Deus, irmãos. O mundo estava orgulhoso. O mundo estava sem Deus e sem esperança. Deus se fez carne e veio, irmãos. Mas o mundo não o reconheceu, não o deu honra. O ego estava grande demais. Mas Deus vem e fura o balão do ego e diz, vocês precisam nascer de novo. A lei diz uma coisa e você sabe que mesmo querendo fazer, você não dá conta disso, porque o homem sozinho estava destituído da glória de Deus. Mas a glória veio, cheio de glória e verdade, e o mundo não o reconheceu. Veio, verso 11, veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Irmão, sabia que você pode estar dentro da igreja, vindo na igreja e fechar seu coração para receber a palavra? Irmãos, não deixa um coração endurecido, que o nosso coração seja contrito, que o nosso coração seja puro para praticar a palavra de Deus. Porque é Ele, irmãos, que é a nossa fonte de força, de salvação. Não fecha. Se a palavra de Deus diz perdoa, perdoa. Se a palavra de Deus diz confia, confia. Ah, mas eu estou com muito medo do que vai acontecer em 2023. Se ajoelha ou dirigindo e fazendo as suas coisas e diz, não entre em desespero, simplesmente diz, Pai, a sua palavra diz que eu não preciso temer, porque, Senhor, você me ajuda, você me fortalece, você me sustenta com a sua destra de vitória. Obrigado, Senhor, porque você já disse, eu já creio, eu te faço lembranças, Pai, sobre isso. Amém? Diga, eu não vou ficar desesperada,
porque eu recebo a palavra de Deus. Amém. Nós recebemos a palavra de Deus. Aleluia. Verso 16 diz: todos recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Se você receber dele, você vai receber plenitude. Você vai receber graça, favor de Deus sobre as suas finanças. Favor de Deus sobre os seus negócios. Favor de Deus, portas abertas, coisas inesperadas. Irmãos, pessoas trabalham a vida toda crendo: eu sou amaldiçoado, eu só ganho isso. Não, irmão, vá trabalhar dizendo: eu sou abençoado. Ninguém pode não receber aumento. Eu recebo, porque Deus está comigo. Eu tenho o favor de Deus. Minha família é abençoada. Veja seus filhos abençoados, irmãos. O diabo quer te mostrar defeito para você dizer: eles não são. Não, irmãos, eu achei tão lindo Ana Paula Valadão. Não foi Ana Paula Valadão, não. Mas ela disse uma coisa muito linda também. Ela disse que ela e o marido dela decidiram sempre ter tempo para escutar os filhos dela. Isso não é lindo? Top. E ela declara que os filhos dela são sábios porque obedecem pai e mãe. Você acha, irmãos, que algumas vezes elas não vão ver coisas? Vão, irmão, mas ela está declarando que eles são sábios. E quando eles obedecem, ela diz: parabéns, você é um sábio, você obedece pai e mãe. Mas foi a pastora Thalita. Ela estava dizendo: minhas filhas são muito crentes. Eu achei muito legal. Porque, irmãos, você se farta pelo fruto da sua boca. O que é que você está dizendo do seu filho? O que você está vendo do seu filho? Eu vou pegar esse negócio, são muito crentes. Pega isso para você, amém? Então, irmãos, receba. Todos os que receberam plenitude de graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. E ainda, irmãos, verso 12, 1 João 12, contudo, os que o receberam e aos que creram no seu nome, diga receber, crer, na palavra, irmãos. Amém? Quando você abrir essa palavra, é Deus falando com você na sua casa. Quando você falar a palavra, é a palavra que te deixa seguro, em segurança, estável. No mundo louco como esse mundo está, é a palavra a nossa segurança. E ele disse: os que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram da descendência natural. Diga: eu não sou natural, sou sobrenatural. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aleluia, diga: eu nasci de Deus. Lucas 2:10. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei o que dizer, me faltam palavras para agradecer. Receber da plenitude de Deus. Ô irmão, Deus, falta alguma coisa para Deus? Força, sabedoria, graça, favor, não falta? Então, os que receberam da plenitude de Deus. O lugar seguro é estar em Cristo. Lucas 2:10 fala assim: mas o anjo lhes disse: não tenha medo. Irmãos, a verdade te livra do medo. Quando você lê a palavra, o medo pega o beco. Sabe, irmãos, uma vez eu fui assaltada no centro da cidade. O assaltante levou meu carro e queria me colocar dentro do carro. Irmãos, veio um medo sobre mim e eu fui dando lugar àquele negócio e aquilo foi crescendo. Não acalenta essas coisas do inferno. Não recebe dúvida das tuas dúvidas. Fique em humildade. Humildade é dizer: Deus disse, está fechado comigo. Mesmo que eu não veja, mesmo que pareça que não vai acontecer nunca, eu creio no que Deus falou. Eu fui aqui alentando, irmãos. Quando eu vi uma pessoa estranha, eu pensava: é um assaltante. Irmãos, eu queria ficar, depois de um tempo, dentro de casa, até um dia que eu fui para a igreja. E eu estava louvando, e dentro da igreja entrou uma pessoa diferente, que não era uma pessoa comum. E o diabo disse: você vai ser assaltada aqui. Meu coração. Irmãos, eu comecei a sentir mesmo, sentir.
tanto lugar que eu estava dando aquele medo. Meu coração começou a acelerar, quase que saía pela boca. Minhas mãos ficaram frias. E eu comecei a me tremer todinha. Eu digo, meu Deus, olha só, já estava conversando com o diabo. Até a mãe disse, vem cá, vamos bater um papo. Irmãos, e tudo que ele dizia era para me destruir, para afetar a minha vida. Eu não queria deixar mais os meus filhos na escola, eu não queria sair de casa. E dentro de casa, imagina o que estava acontecendo. Eu pensava que o ladrão ia entrar lá. O diabo colocou um medo, irmãos, para trazer tormento. E se eu tinha uma decisão, ou eu praticava a palavra, irmão, ou eu ia me acabar. E então eu fui para a igreja e eu estava louvando. E de repente, irmãos, eu tive uma visão dentro da igreja, uma coisa querendo amarrar meus pés. Eu disse, oxente, e o diabo está dentro da igreja? E o Senhor disse, isso é medo. Ele está querendo te paralisar. Irmão, mas veio uma ira santa quando eu vi uma coisa querendo amarrar meus pés. E eu olhei para baixo e disse, agora, no nome de Jesus. Ei, eu já tinha o nome de Jesus todo o tempo. E por que eu não cortei as asas logo no início? Porque, irmão, se eu não praticar a palavra, eu vou dando supremacia ao diabo. Eu estou dizendo, o diabo é que é grande. O diabo é que tem poder. E Deus é pequenininho, 1,5 polegadas. Isso é nas finanças, irmãos. Sabe por que muita gente não sai? Porque, irmãos, eles dizem, eu não tenho dinheiro para sair. Eu não posso sair. Irmãos, mesmo que você não possa, comece a declarar que você é abençoado, que Deus vai promover essas coisas na sua vida. Sabe, irmãos, pessoas não tiram férias. E férias, irmãos, não é só viajar para Las Vegas, sei lá, Porque, irmãos, eles estão pensando errado. Porque o diabo disse para eles, você nunca vai poder fazer isso. E a pessoa acreditou, é mesmo, nunca vou. Então ela creu naquilo, meditou tanto no que o diabo disse que ela desceu para o coração. Sabe, irmãos, a porta do coração é a mente, por isso que você tem que botar uma peneira na mente. É orgulho, irmão, dizer, não, eu sou assim. Não, você não é assim, você é o que Deus disse. Essa é a verdade, receba da plenitude do Senhor. Então, meu irmão, eu tenho uma raiva desse. E eu disse para o medo, vai embora agora, no nome de Jesus. No outro dia, para sair de casa e vinha. Está vendo ali? Vai te assaltar. Ó, cuidado, não para nessa loja não, porque aqui é perigoso. E eu ia dirigindo, irmão, eu me tremia literalmente. Mas eu dizia, o maior está comigo. Eu não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Irmãos, eu não estava sentindo isso, mas Deus disse isso e eu precisava acreditar, me apegar e não soltar, irmãos. Não tenha medo, irmão, nem mesmo de morrer, porque se você morrer agora, você vai abrir os seus olhos no céu diante do Rei. Irmãos, nós não somos dos que retrocedem, dos que desistem, dos que param. Isso é o diabo que quer fazer, botando conversa na sua cabeça, irmãos. Então, irmãos, eu trago boas novas de grande alegria. Ele disse, não tenha medo. E depois daquilo, irmãos, eu confessei 1 mês. Eu confessei 2 meses. E eu acho que ainda naquele mesmo ano, eu estava ensinando dentro do rema prisional, sem medo, irmãos. Eu cheguei lá e veio aquela nuvem negra. Irmãos, muitos crentes, eles estão fracos porque eles não estão se apropriando e praticando. Como é praticando? Fale o que Deus fala de você. Se veja como Deus te vê, filho amado, abençoado. Ele não te deu medo, você não tem medo. Veio. E eu falei com Regina. Regina, pode cantar aqui dentro? Ela disse, pode. E eu comecei a gritar dentro daquela sala. Acima de toda potestade, de todo domínio e poder, Rei no nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome
cura os enfermos, nome que resplandece luz, é o nome de Jesus. E eu gritava, seu nome é... Porque se eu gritar fica feio. Mas eu gritava mais alto do que a minha mente estava gritando, irmão. Porque senão não ia falar nada para aquelas mulheres. E aquelas mulheres, elas precisavam da palavra de Cristo que me libertou. E eu não ia deixar o diabo me paralisar, porque eu já sabia quem ele era e quem Deus é. E eu não aceito, irmãos, eu não aceito medo do ano que vem, medo do que vai acontecer, porque o seu futuro é certo, porque você permanece no temor do Senhor. Deveras haverá um bom futuro. Os seus planos, as suas expectativas, elas não serão frustradas. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você está firmado num lugar inabalável. Sabe, irmão, se você vê essa passagem de Lucas 6, você vai ver que não foram as circunstâncias que destruíram aquele homem, não foi água, não foi rio, não foi vento, foi ele ouvir, ele conhecia, mas ele não tinha posicionamento de praticar. Ei, seja um crente fervoroso, ore em línguas, cante, fale a palavra, faça alguma coisa. Tem um posicionamento de que você nunca está sozinho nessa terra. Nunca desamparado. Nunca esquecido. Amém? E ele diz, não tenha medo, eu estou lhe trazendo boas novas, boas notícias de grande alegria que são para todo o povo. E você é um portador de boas novas. Então não tenha vergonha, não tenha orgulho de pensar, eu não sei falar. Deus fez a sua boca, começa a falar e vai sair alguma coisa. Por causa do poder de Deus. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E no verso, irmãos, 13 diz, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com anjos. Com o anjo louvando e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Paz, irmãos, o príncipe da paz, Isaías 9:10, vai lá. Aleluia. Isaías 9:10. Vamos 9:2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Diga onde essa grande luz está morando. Meu irmão, é dentro de você. Qual é o nó? Qual é o gigante? Qual é a falta? Meu irmão, você recebeu da plenitude de Deus. Vida, e vida com abundância. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz, fizeste crescer uma nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti. Como os que se regozijam na colheita, como os que exultam entre os que dividem os bens na tomada da batalha. Então, irmão, não sei como é os que dividem os bens na tomada da batalha, mas eu sei como é o regozijo de uma colheita, porque meu pai é agricultor. Irmãos, é uma alegria muito grande, olha o sorriso, é de canto a canto. Ei, você não trabalhou, você não plantou, mas pela fé você recebeu, pela graça de Deus, por Cristo, o braço de Deus estendendo, te tirou de um buraco de salvação e de destruição, e você agora se regozija na colheita. Você está na colheita, você entende isso? Deus diz que Ele está no trono, rindo do inimigo. Então, sabe o que Deus está fazendo para 2023? Rindo, irmãos. Rindo. O seu futuro é certo, porque você não tem orgulho. Vá lá para Provérbios 23. Não ainda mais. Isaías 9:6.
Porque, irmãos, eles estavam se regozijando como na colheita. Porque um povo que caminhava em trevas viu grande luz. Raiou a luz para você e para mim. Verso 6, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ou você não sabe que ele morreu e ressuscitou e agora está sentado à destra de Deus? Ele é sublime, ele está habitando nas alturas, entronizado com a chave da morte e do inferno, com todo o poder e autoridade. E ele disse: nesse poder, nessa autoridade, vocês vão em meu nome, porque eu sou o cabeça, mas vocês são o corpo. Um só com ele. E ele disse: o governo está sobre os seus ombros. Quando eu disse em nome de Jesus, medo vai embora. Ele foi, irmãos. Aleluia. Quando eu disse no nome de Jesus, enfermidade vai embora na vida da minha filha. Ela foi. Irmãos, quando você liga na terra, está ligado nos céus. O diabo vai ficar dizendo: não vai ser, não é. Parece que nada está acontecendo. Já é. Veja como Deus está vendo a situação. Porque, irmãos, ele não pode mudar o futuro dele, mas ele é perseverante, porque ele quer que você desista do seu futuro. Existem livros escritos a seu respeito. Não desiste, não desanima. Fica na humildade. E diz ainda: maravilhoso conselheiro, digo maravilhoso conselheiro, habita dentro de mim o Deus poderoso. Oh, aleluia. Rebeca, vem cá, Rebeca. Rebeca é uma bênção. Ela estava lá bem longe, mas veio aqui. Aleluia, aleluia. Toca alguma coisa. Vocês já ouviram uma música que é assim: Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Irmãos, é esse Deus forte, Deus poderoso. Nessa música não vi se tu fica, pega a veia. Do Espírito Santo, Pai eterno, príncipe da paz. Sabe, irmãos, existe um príncipe. Ele é o príncipe da paz. Existe um príncipe. Ele é o príncipe da paz. Ele trouxe segurança. 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 Estabilidade. Existem anjos, anjos, anjos. Ele é santo. Ele habita nas alturas. Ele encheu a Sião, a Ricardo e Nayana, de direito e justiça para reinarem nessa vida como um rei. Haverá, ó Sião, Ricardo e Nayana, estabilidade nos teus tempos. Ele é a fonte de estabilidade e segurança. Ele está indo lá nas alturas, santo e entronizado. E ele disse: quem vai por mim? A quem enviarei? Ele encheu o seu coração de palavras de vida, pastor. E você já disse para ele que sim, está tudo certo. Está tudo certo. Ele mesmo é a fonte de conhecimento. Ele é o conhecimento e a sabedoria. E Ele mesmo é aquele que tem força de salvação. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu não me esqueci de você, minha filha. Eu nunca, nunca, nunca me esqueci de você. Eu te coroei com a coroa de amor. E a minha misericórdia está sobre você. Fica firme e persevera. Faça as mesmas coisas. Faça as mesmas coisas. Faça as mesmas coisas. Fica firme nas mesmas coisas. Fale as mesmas coisas, porque eu não mudei. Está de pé.
Está de pé. Graça, graça. Todos os meus dias não quero me acostumar. Graça. Me acostumar. Preciso Eu nasci, a luz brilha. todos os meus dias. Do início ao fim. O alfa, o ômega. Seguro na tua mão. Não temas. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Oh, aleluia. Preciso de ti. Todos os meus dias. Eu não quero me acostumar. Eu não quero me acostumar. Eu preciso. Você pode fazer a sua oração agora, se consagrando, pedindo perdão pela preocupação, pelo orgulho. Receba da graça, do favor. Deus não resistirá a um coração quebrantado e contrito. Aleluia. Uma coisa grande aconteceu nessa noite. Você pode não estar vendo nem sentindo, mas está garantido. Não inveje os pecadores em seu coração. Provérbios 23, 17.
melhor será que tema ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você. Se agir assim de dia e de noite, se permanecer no temor do Senhor, que é a melhor parte, haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Amém? Eu gostaria